Olá, aqui é o Matheus Santana e as músicas que você anda ouvindo todos os dias podem estar estragando a sua mente silenciosamente. E pode ser que na sua cabeça talvez não tenha problema nenhum ouvir qualquer música tóxica ou estúpida, porque como você já tem a sua opinião formada, né? Você acha que não vai ser influenciado por nada. Você pensa que é forte o suficiente para não se deixar manipular e que você não vai absorver nada que não concorda. Só que na prática não é assim que funciona. Porque no fim das contas, o que molda a sua vida é aquilo que você pensa com frequência. E o que molda o que você pensa, na maior parte das vezes, é aquilo que você consome. E a música entra diretamente aí. As músicas que você ouve todos os dias, aquelas que já viraram um hábito na sua vida, estão moldando o seu padrão de pensamento, estão moldando o seu humor, estão moldando a forma como você interpreta as coisas. E quando você percebe, isso já está moldando a sua vida como um todo. E é aí que mora o problema. Porque se você está alimentando a sua mente com músicas estúpidas, músicas que não te agregam em nada, músicas que reforçam ideias rasas, tóxicas ou simplesmente inúteis, você está moldando a sua vida para ir para um caminho que lá na frente você provavelmente não vai se orgulhar. E o mais louco é que tudo isso acontece sem você nem perceber. E nesse vídeo eu vou te explicar a razão científica por trás disso. Você vai ver que aquilo que você escuta todos os dias não é nem de perto tão inofensivo quanto parece. Uma das principais razões do porquê a música pode influenciar seus comportamentos tem a ver com uma parte do seu cérebro chamada Sistema Ativador Reticular, ou SAR. Esse sistema funciona como um filtro. Ele é literalmente o porteiro da sua mente. É ele quem decide o que chama a sua atenção e o que passa despercebido por você. E o mais louco é que ele não trabalha com lógica. Ele não é programado a partir de um juízo de valor, mas principalmente com a repetição e o impacto emocional. É assim que você programa esse filtro. Isso significa que quanto mais um estímulo aparece no seu dia a dia e quanto mais esse estímulo te emociona de alguma forma, mais esse SAR entende que aquilo é importante para você. E se ele entende que é algo importante para você, ele faz você ver aquilo em tudo quanto é lugar. Porque ele passa a procurar aquilo no mundo por você. Ele te faz notar, ele te faz enxergar o que você antes nem reparava. Ou seja, o que se torna importante dentro da sua cabeça faz o SAR procurar aquilo fora dela. Eu vou te dar um exemplo pessoal para ficar mais claro. Depois que eu me tornei pai, é impressionante como a minha percepção mudou, cara. Antes, se eu visse uma criança chorando na rua, por exemplo, aquilo simplesmente passava batido. Aquilo não me afetava. Era como se fosse um barulho qualquer no ambiente. Hoje, qualquer choro de criança já liga uma chavinha dentro de mim. Isso já chama minha atenção imediatamente. Eu simplesmente não consigo não notar. Por quê? Porque isso agora faz parte daquilo que é importante na minha vida. E isso acontece também quando você está prestes a comprar alguma coisa importante. Tipo, quando você entra naquela fase de pesquisar um carro específico que você quer muito comprar. Antes, você nem notava aquele modelo na rua, mas depois que você começa a pesquisar, a ver fotos, a ver vídeos, conversar com as pessoas sobre aquilo, se imaginar dirigindo, já era. A partir daquele momento, aquele carro começa a aparecer em tudo quanto é lugar. É isso que o SAR faz com você. E ele funciona com tudo, com oportunidade, com perigo, com desejo, com absolutamente tudo aquilo que você alimenta repetidamente na sua mente. Então, agora que você já sabe a força disso, imagine o tamanho do problema que você vai ter quando aquilo que mais está programando esse sistema são as músicas tóxicas que você anda ouvindo todo santo dia. Vamos lá, imagina que você esteja solteiro, tentando encontrar alguém legal, alguém de valor, alguém para construir uma família, etc. E ao mesmo tempo você passa horas por dia ouvindo músicas que falam que relacionamento é perda de tempo, que ninguém presta, que mulher só quer dinheiro, que o negócio é ser desapegado, frio e só curtir a vida pegando o máximo de mulher possível. O que você acha que esse sistema vai destacar para você no mundo? Será que vai ser uma pessoa de valor? Uma pessoa leal para construir a vida junto com você? A qual você pode confiar, que vai te respeitar e que vai caminhar junto com você? Óbvio que não, né? Você só vai encontrar gente do pior tipo possível. E quando aparecer alguém legal, que vale a pena, alguém que realmente combina com a vida que você gostaria de ter, você simplesmente não vai perceber, ou não vai atrair, ou não vai sentir interesse por essa pessoa. Porque o padrão que o SAR aprendeu a identificar como importante para você é outro. É por isso que muita gente passa do lado de excelentes oportunidades, seja de relacionamento, de amizade ou de trabalho, e nem percebe.
E assim, eu realmente acredito que você quer ter uma vida boa, você quer prosperar, quer ter paz, quer encontrar alguém legal para construir algo sólido junto, seus valores são bons, suas intenções são boas, mas ainda assim pode ser que você esteja se sabotando por causa do caminho mais fácil. Porque, por exemplo, pode ser que ao invés de você criar a sua própria playlist ao longo do tempo, com músicas que estejam alinhadas com os seus valores, com a vida que você quer, com as coisas que você acredita, o que você faz? Você simplesmente vai lá no YouTube e coloca assim, ó, playlist sertanejo, playlist funk, ou playlist sei lá o quê, e deixa tocar tudo que aparece ali no automático. Ou seja, você decidiu ouvir músicas que foram escolhidas por alguém que você nem conhece e muitas vezes com valores que não têm absolutamente nada a ver com os seus. E você simplesmente ouve, às vezes até sem gostar, só porque tá lá no meio daquele balaio de músicas aleatórias. Às vezes você faz isso por hábito, às vezes por preguiça, às vezes por pressão social mesmo, ou porque é o que tá lá no topo das plataformas, enfim. É sempre o caminho mais fácil. E muitas vezes, cara, o problema é que o caminho mais fácil é justamente o que te ferra. Porque às vezes você tá deixando músicas que você nem escolheu programar a sua mente com coisas que não estão alinhadas com aquilo que você realmente acredita. E é assim que o hábito de ouvir música vira uma ferramenta poderosa, tanto para te elevar quanto para te destruir. Porque essa é a natureza de qualquer hábito, na verdade, né? Ou ele te ajuda ou te atrapalha. E quando ele te atrapalha, ele faz isso mesmo contra a sua vontade. É só você pensar naqueles hábitos negativos que você já vem carregando com você há anos e não consegue se libertar. Talvez seja ficar tempo demais no celular, beber, comer mal, procrastinar, assistir pornô e por aí vai. E se esse for o seu caso, eu quero te convidar para assistir a minha aula gratuita, onde eu revelo o fator número 1 que está te impedindo de mudar os seus hábitos e como usá-la ao seu favor. É só você clicar no primeiro link da descrição e assistir. Bom, no fundo, o hábito de ouvir músicas estúpidas e tóxicas atinge principalmente duas coisas em você: as suas crenças e a sua visão de mundo. Deixa que eu explico melhor. A gente costuma pensar que acredita nas coisas porque refletiu sobre elas, mas na prática, a maior parte das nossas crenças não nasce da razão, nasce da repetição emocional. E é aí que a música entra como uma força enorme, porque a música é uma forma muito eficiente de programação cognitiva. Isso porque ela une duas coisas que o cérebro ama: emoção e ritmo. A emoção abre a porta da mente e o ritmo empurra a mensagem para dentro. É por isso que uma frase banal, se colocada numa melodia marcante, ganha tanto poder, porque só com isso ela passa a ser lembrada, repetida e pouco a pouco internalizada. E com o tempo, aquilo que era para ser só uma letra de música começa a virar parte da sua linguagem interna. A pessoa não percebe, mas ela começa a pensar com as mesmas palavras e estruturas que ouviu 1000 vezes naquelas músicas. E quando o padrão de pensamento dela muda, a visão de mundo dela muda junto. Agora, o detalhe mais sutil é que esse processo acontece sem passar pelo filtro da consciência crítica. Porque assim, quando alguém lê um texto ou vê uma notícia, existe um espaço para você pensar racionalmente se aquilo faz sentido ou não. Mas no caso da música, você não vai pausá-la no meio só para refletir sobre aquilo que você acabou de ouvir, né? Além disso, tem a questão da exposição contínua. Porque assim, o cérebro humano foi feito para aprender por repetição. É assim que nós aprendemos a falar, a dirigir ou a andar, por exemplo. Então, quando o conteúdo musical reforça ideias negativas, por exemplo, o culto ao ego, a banalização da traição, a glorificação da violência ou a desvalorização da mulher, essas mensagens se fixam por pura repetição. E com o tempo, a pessoa deixa de reagir moralmente a certos absurdos porque o cérebro dela já ouviu aquilo 1000 vezes e passou a considerar como algo normal. Esse é um fenômeno conhecido como dessensibilização emocional. E todo ser humano pode passar por isso em algum nível. Às vezes pode ser para coisas produtivas, como por exemplo perder o medo de falar em público, perder a ansiedade de falar com estranhos ou algo do tipo. Como também pode ser para coisas improdutivas, como parar de sentir repúdio de coisas nojentas, parar de se sentir chocado com coisas inaceitáveis ou parar de se sentir culpado por estar indo contra seus próprios valores. Porque nesse caso, esses sentimentos, apesar de serem desconfortáveis, é claro, eles têm que ser mantidos para as coisas certas, senão você começa a tolerar aquilo que deveria ser intolerável. Outro aspecto importante é que a música também cria uma narrativa emocional de identidade. Quando alguém se identifica fortemente com um certo tipo de som ou estilo, não é só o gosto musical que está em jogo, é o sentimento de pertencimento.
E para pertencer, a pessoa tende a adotar os valores e as crenças que aquele grupo musical representa. Logo, a música se torna o pano de fundo que dá coerência à identidade. E assim, quando a gente fala sobre música, parece que tudo se resume a gosto, né? Tipo, cada um ouve o que gosta e tá tudo certo. Só que não é só isso. Porque quando você escolhe o que você ouve, você também está escolhendo com o que se conectar. E hoje o que mais se vê é gente se conectando com músicas que não têm nada de elevadas. São letras rasas, cheias de ego, ostentação, desrespeito e uma visão de mundo que gira em torno do vazio. E o problema é que esse tipo de música não afeta só o humor individual, ele contamina o ambiente social inteiro. Porque a música ela é contagiosa, não só o ritmo, mas a emoção que ela causa. Quando um grupo inteiro começa a repetir letras que exaltam futilidade, traição, violência ou falta de propósito, isso reforça um tom emocional coletivo. E o mais perigoso é que as pessoas começam a achar isso normal. Elas se reúnem, dançam, cantam e, sem perceber, vão reforçando entre si o mesmo padrão mental, o da superficialidade. Todo mundo dentro daquele círculo começa a pensar e agir dentro da mesma lógica. Quanto mais vulgar, mais autêntico. Quanto mais vazio, mais moderno. E pouco a pouco, aquele senso de beleza, de respeito e até de sensibilidade vai desaparecendo. É como se a música fizesse o papel de um anestésico moral. Você para de se chocar com o que é baixo, começa a rir do que é degradante e, sem perceber, passa a participar da mesma frequência emocional. A música tem esse poder de alinhar o comportamento de grupos inteiros. E quando o conteúdo é tóxico, ela cria uma sintonia coletiva de decadência. As pessoas passam a falar da mesma forma, a pensar da mesma maneira e até a sentir prazer nas mesmas coisas doentias. E o mais triste é que muita gente nem percebe que está sendo rebaixada emocionalmente. Elas só levam em consideração que estão se divertindo. E quando uma sociedade se acostuma a se divertir com o que é vulgar, ela começa a achar graça da própria decadência. Mas olha, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. A minha crítica não é contra a existência das músicas, mesmo as ruins. A minha crítica aqui é contra o hábito de ficar praticamente todo dia ouvindo músicas estúpidas, tóxicas e moralmente degradante. Essa é a diferença. Porque eu também vou em festa, eu vou em churrasco, eu vou em ambientes que tocam músicas com letras que eu não concordo e com valores que não tem nada a ver comigo. E tá tudo certo. Eu não vou deixar de aproveitar o momento ali com as pessoas por causa disso. Faz parte. Mas quando essas músicas estão ali entrando pelos seus ouvidos praticamente todo dia, por meses e anos, aí sim é um problema. Então, se você não quer ter a sua mente silenciosamente destruída, presta atenção nas músicas que você ouve com frequência e seja intencional naquelas que você for escolher daqui para frente. Um forte abraço e até a próxima.